A coisa do ciúme que eu acho importante a gente colocar é que, assim, ciúmes é um sentimento normal, todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol, tem zeloso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. Não, a gente não pode especificar. O ciúmes não é uma característica de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é uma característica no sentimento humano. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura. Naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira, ele precisa do outro para ser. Então é como se ao ter o ciúmes, ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão. Porque, assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então, tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão. Essa coisa do celular e de redes sociais, ela tornou o ciúmes uma coisa muito mais abrangente, né? Porque uma pessoa que começa a entrar num ciúme patológico, em geral, ela tenta ter o controle do celular da pessoa, e que é muito delicado isso, porque assim é uma privacidade, porque hoje o celular, a gente não pode esquecer que é um computador muito possante, né? Então você tem ali a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida entre amigos, e entrar na sua casa, é como se entrasse no seu universo totalmente. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, por uma simplicidade, porque não tem nada ali para esconder. Agora, quando isso passa a ser uma regra de controle, é muito ruim. Porque o ciúmes, ele parte de uma desconfiança. Então, ele, ao ser alimentado, ele o tempo inteiro está reforçando que eu estou com alguém, mas eu não confio nesse alguém. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? Porque confiar não é só o fato de você trair ou ser traída. O confiar é a pessoa que eu confio para dividir minha vida, que vai me dar a mão quando eu precisar, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Então, se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa? Ciúmes, claro que existe. Entre amigos, sim, existe. Mas eu acho, assim, que quando é uma amizade verdadeira, a felicidade do outro é maior do que a nossa necessidade de ter o outro tão perto, imediato. E eu costumo dizer assim, o amigo é o amor sem sexo. Então, assim, não tem posse.
não deveria ter. Né? Porque assim, o sexo dá uma coisa muito de posse, essa coisa do corpo, né? Amizade você não tem isso. Então assim, quando a amizade é verdadeira ou as pessoas entraram num clima de amizade, a gente sempre prevalece. Se o outro está feliz, aquilo deixa a gente feliz de fato, realmente. Então às vezes a gente tem que ver se a gente também não está usando amizades, que a gente chama de amigos, como muletas, para a gente se botar em situações sociais, para a gente se botar em situações profissionais, se a gente não está fazendo um processo de dependência, como se faz com os afetos, né? Que tende a se fazer com os afetos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, se você começa dentro da amizade ter um relacionamento de posse, de controle, você não está exercendo uma amizade, você está fazendo uma relação disfuncional. E a amizade, ela tem essa coisa generosa, ela tem essa coisa de se meu amigo está bem, ok, está limpo, né? Essa é a essência da amizade. Muito comum ciúmes entre irmãos, é muito comum, né? Sempre achar que o outro irmão é mais amado, aquele outro filho é mais valorizado. E eu acho que talvez o núcleo familiar e principalmente a relação entre irmãos é onde nascem as verdadeiras amizades, ou deveria nascer. E aí eu acho que isso tem a ver também como os pais colocam a questão da irmandade. Não se compara filho, não se compara primos, não se compara parentes. Então, assim, eu acho que uma família que tende a aceitar as pessoas como elas são, respeito e pôr limites também, porque essa é a função da família, ela tende a trazer essa coisa de amizade entre as pessoas. Você foi muito profunda nisso, né? Porque eu sempre bato nessa tecla assim, não compara seus filhos. Isso talvez seja um dos piores erros que os pais fazem. E não só com os irmãos, com os primos também. Eu acho que as famílias, elas tendem a ter muitos conflitos e muitas manifestações de ciúmes, porque existe uma tendência na família a estar sempre se comparando parentes, como se fosse assim, você tem que ser que nem o seu primo, você tem que ser que nem seu tio, quando as pessoas têm que ser o que elas são, o que elas nasceram. As pessoas nasceram inteiras, nós somos seres inteiros, prontos para ser exercidos. É a questão do padrão estabelecido e ser atingido. E isso em família provoca essa ciumada, esses conflitos que às vezes se tornam incontroláveis. E aí você vê que as famílias não se reúnem mais. Então, assim, a postura talvez de lidar com os ciúmes na família está na essência dos valores dessa família, que é formar pessoas bacanas. Não importa se elas vão para a faculdade tal ou tal. O importante é que elas vão ser aquilo para que elas nasceram para ser e vai ter o apoio e a admiração de todo mundo. Isso liquida com qualquer ciúme. Onde houver relações mais próximas, não necessariamente íntimas, mas mais próximas, porque às vezes você não tem intimidade com quem você trabalha, mas você, por trabalhar muitas horas, você tem um convívio mais intenso, pode haver abuso, né, nesse sentido. Ou então uma hierarquia, né, onde se propõe uma hierarquia, também pode haver abuso. Então, começando num relacionamento abusivo mais afetivo, né? Porque a gente observa, as pessoas apanham, passa por humilhações e elas não conseguem sair de dentro dessa relação. Porque a gente tem que ver que o abusador, em geral, são pessoas que vão maquiavelicamente fazendo com que o outro se sinta nada, né? Então, às vezes, nunca bateu, às vezes nunca falou uma coisa em público agressivamente ou xingou, mas vai fazendo aquela coisa lentamente de denegrir o outro, do tipo assim, essa roupa que você usa... de mau gosto. Ou então, tipo assim, a pessoa chega, eu fui promovida no trabalho, consegui fazer isso. A pessoa fala, mas isso não é tão difícil assim. Quer dizer, essa coisa que vai fazendo com que o outro nunca se sinta bem e satisfeito. E essa personalidade que lida ou acolhe o abuso ou tolera o abuso, são personalidades que têm uma autoestima muito baixa. Então, ela depende do outro para saber se ela está bem ou não. Quando o outro faz o truque de fazer com que ela sempre se sinta inadequada,
então é quando existe essa manipulação e esse poder em cima da outra pessoa. Ou então é muito comum nos casais um dos dois colocar assim, não, mas também quem é que vai te aturar, né? Só eu que te aturo. Agora, Quem é que vai cuidar de você quando você estiver doente? Porque os outros vão embora. Porque é sempre uma jogadinha de tipo assim, se olha, eu sou a melhor coisa que você vai ter. Por exemplo, tem abusadores que reproduzem literalmente a educação que eles tiveram. E eles fazem sem estar com essa dimensão de que estão fazendo uma maldade. Tem outros que sabem o que estão fazendo e têm prazer de fazer. Tem prazer de usar, tem prazer de subjugar. Então, assim, se a gente pudesse dividir, tem aquele que tem consciência do que está fazendo, né, denegrindo o outro ou deixando o outro frágil, e tem aquele outro que não, que ele reproduz um padrão que provavelmente foi passado, e esse pode ser, esse que não é o perverso, ele pode ser que tenha tratamento. Talvez seja até a maioria, né, porque ele consiga ver que ele está reproduzindo um padrão que não tem necessidade de ter. Mas, em geral, os abusadores que têm essa consciência e têm prazer com isso, é bem complicado. Eu acho que não é só a carência, porque a carência faz você pegar isso de primeira mão sem dar uma olhadinha. Mas depois, para manter isso, não basta a carência. Você tem que ter uma autopercepção que você não é merecedora de nada. Então, e que tudo que aquela pessoa está falando é verdade. Se você parte do pressuposto que você se veste mal, tudo que você fala é besteira, como o outro insinua, tudo que você faz não é bom o suficiente. Aí não é só carência, é uma autopercepção muito ruim. Então você acaba realmente acreditando que aquela pessoa é maravilhosa e que está te dando toques, né, cuidando de você, e que te quer bem. Você pode confundir isso com amor. Então, muitas pessoas, e isso acontece muito com pessoas que foram abandonadas pela família ou não tiveram pais, elas não têm muita percepção do que é cuidar, do que é amor. Aí chega alguém na vida dizendo, olha, eu amo, por isso que eu cuido de você, por isso que eu digo que você tem que vestir, o que você tem que falar, como você tem que se portar. A pessoa pode achar que realmente aquilo é amor. Se ela não tem um parâmetro de um amor saudável, ela pode achar que aquilo é amor e por isso ela tolera. Sempre essa coisa de desqualificar o outro, mesmo de forma sutil. Então é muito comum, por exemplo, uma mãe ou um pai falar do filho na frente de todo mundo. Ah, fulano tem medo disso, não gosta daquilo, não se socializa. Ficar expondo esse adolescente ou essa criança de uma forma que no fundo está denegrindo. Não é que não possa falar, mas nunca em público. E é interessante que parece que as pessoas, pais, familiares, aproveitam um evento familiar para fazer exatamente isso. Comparar filhos, ou comparar primos, ou tipo assim, porque você não faz que nem o filhinho da fulana que está em Harvard? Porque ele não é o filhinho da fulana, entendeu? Então assim, parar com essa coisa de sempre fazer menos, né? A pessoa fala assim, eu estou jogando, não faz nada, só joga bola. Essa relação de poder... É sempre o menos, né? A gente às vezes tem muito em famílias, é uma relação de poder, e principalmente financeira, de querer ter o controle. Né? Nem sempre é só financeiro, é o controle mesmo. Porque quando vem junto com o financeiro, aí é muito ruim, porque a pessoa valida esse controle porque banca. Mas às vezes o controle vem ao contrário. Tem mulheres que têm dinheiro, sustentam o cara e mesmo assim é ele que dá o controle de tudo. Nem sempre. Quando junta o controle e o poder financeiro, o controle fica muito mais forte. E quando você falou sobre a relação abusiva no trabalho, né? Assim, é uma relação de poder do chefe ou do próprio colega? Como que é isso? É porque Tanto identificou pode ser, alguma coisa? Em geral, é do chefe para os funcionários, mas pode ser entre os funcionários também. E também pode ser, hoje já é considerado, aí daria a coisa do assédio moral, né? Do próprio funcionário para o chefe. Porque tem funcionários que falam mal do chefe pelas costas, com os outros colegas, né? Denegrindo a imagem, colocando, fala isso, mas em casa deve apanhar da mulher. Tenta fazer uma manipulaçãozinha. Óbvio. Né? A gente sabe hoje que o assédio moral, porque antigamente se dizia que o assédio moral, que é esse exercício de poder no trabalho, era definido só de cima para baixo, era do chefe para o funcionário. Hoje a gente sabe que é do chefe para o funcionário, entre os funcionários e do funcionário para o chefe também ocorre. Porque quando você vai denegrir a imagem de alguém, não importa para onde você está fazendo isso, é um assédio moral.
E tudo isso se baseia dentro de relações abusivas. Sempre. Por exemplo, se você tem uma relação no trabalho e o teu chefe sempre te critica, quer dizer, você não tem um elogio e sempre as críticas são em público, né? E eu costumo dizer o seguinte, as críticas podem ser feitas, mas vamos fazer em particular, não precisa ser público, né? Agora, os elogios vamos fazer em público, não tem problema nenhum, entendeu? Então agora, se você começa dentro de um trabalho, o outro está sempre errado, ele nunca faz do jeito que você colocou, nunca é o resultado que era previsto, isso é um assédio, isso é um abuso. Você poderia dizer assim que pessoas que passam por abuso já na adolescência, eles se não cuidar disso, se não tratar desse trauma, né, digamos assim, ele pode se tornar um abusador, reproduzir isso com outras pessoas no futuro? Olha, isso é um debate muito aberto. Aí eu vou falar da questão do abuso sexual mesmo, né? Uhum. Porque se tinha essa teoria que a criança que era abusada sexualmente, né, por pedófilos, ele acabava virando um pedófilo. Graças a Deus isso é uma mentira, porque a quantidade de crianças abusadas é enorme. Se todas as crianças foram abusadas, se tornassem abusadores, a gente não tinha mais o que fazer na sociedade. Né? Não ia ter cadeia para tanto abusador. E agora, então, que a Igreja Católica está limpando esse tema, ia faltar mesmo. O que a gente vê é que é óbvio que é um trauma para todo mundo, não tenha dúvida, isso é um trauma. Agora, se isso vai reproduzir um estuprador, não. A maioria passa a ser pessoas comprometidas em batalhar contra o abuso, contra a pedofilia, especificamente, se a gente colocar aqui, porque vai depender do grau dessa personalidade de indiferença com o outro. E você falando sobre abuso, né, e a gente falando assim, aí você traz religião. E tem essa relação de abuso também dentro das religiões. Óbvio. Porque eu de vez em quando, eu converso com pessoas, o responsável pelo templo ou pela igreja, aquele padre que manipula as situações, né? Não, sempre tem. Olha só, onde tiver relacionamentos humanos, você vai ter relação de poder. É da essência do ser humano. A questão é se esse poder vai ser exercido de uma maneira perversa ou não empática e maléfica.